como consultar as restrições de viagem na Europa para você que está indo viajar durante a pandemia lá para a Europa, precisa saber as regras, do que precisa, se precisa de teste negativo, se precisa do certificado de vacinação, regras de conexão, enfim, eu tenho um vídeo mais antigo em que eu falo no detalhe sobre isso, só que agora em 2022, muitas alterações, algumas flexibilizações, fins de restrições de viagem dentro da Europa e como fica isso tudo. Eu tenho bastante conteúdo aqui no canal sobre isso e eu sempre cito o aplicativo ReopenEU, que é uma das principais ferramentas aí para você ficar sempre atualizado do que está acontecendo com relação a essas restrições de viagem. Então eu percebi que eu não tenho um vídeo exclusivo falando de como utilizar o ReopenEU. Eu cito ele em alguns vídeos, então hoje eu resolvi fazer o passo a passo completo de como utilizar o aplicativo ReopenEU para você consultar as restrições de viagem para qualquer país que você esteja viajando lá na Europa. Então eu vou te mostrar no detalhe como utilizar o aplicativo, as abas lá que possuem, onde estão cada uma das informações que você precisa saber. Basicamente são 3 pontos principais, que são as regras de viagem para quem está no Brasil, que é um país fora do espaço Schengen, para quem vai para a Europa, e aí está dentro do espaço Schengen. Quais são as regras e exigências de viagem para esse trajeto? Uma vez que você chegou na Europa, você está dentro do espaço europeu, dentro do espaço Schengen. E aí, quais são as regras de circulação interna lá na Europa? É um outro ponto, uma outra aba que você tem que ficar atento lá no aplicativo. E também sobre as conexões. Ou seja, você vai para Portugal, só que sua conexão vai ser em Madrid, na Espanha. O que você tem que ficar atento? Quais são as regras de trânsito lá na Espanha? Então eu vou falar sobre isso também. Tudo isso está lá demonstrado no aplicativo e aí vou colocar também as principais dúvidas que podem surgir na hora que você está vendo as regras lá, as restrições e como você vai se aprofundar naquele assunto se tiver alguma dúvida. E para você que não me conhece, meu nome é Bruno. Aqui no meu canal eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Bora aqui para minha tela ver como que funciona o aplicativo ReopenEU para você consultar as restrições de viagem na Europa durante a pandemia. E eu estou aqui na tela do aplicativo ReopenEU. Você tem ele tanto para o celular, o aplicativo, ou o site no navegador, que é essa tela que você está vendo aqui. Eu deixei o link na descrição. Eu vou fazer aqui pelo computador porque fica mais fácil para eu gravar e mostrar as informações para vocês, mas é basicamente a mesma informação que tem no aplicativo. A primeira tela, você vai ter um mapa da Europa e essas cores aqui é com relação ao contágio, né, o risco, a classificação de risco que os países da Europa dão de acordo com o número de transmissão. Repare que agora está tudo bem vermelho aqui, né? O índice de transmissão da doença está bem alto por conta da variante Ômicron. E aí tem aqui como que é calculado isso. E aí cada país vai ter um método de cálculo para classificar essas cores. Eu não vou entrar muito do detalhe porque isso não faz muita relevância, porque na hora que a gente selecionar o país que a gente quer saber as regras, aqui nessa aba, vai ter tudo informado o que você precisa para entrar nesse país. Então aqui vão estar listados todos os países da União Europeia e do espaço Schengen. Eu vou fazer o exemplo aqui no vídeo de um país, bastante perguntado aqui por vocês, mas você pode fazer esse mesmo procedimento para qualquer país que você for viajar. Eu vou colocar então a Espanha, cliquei no país e coloco em Vá. Aí vão abrir as regras da Espanha. Repare que tem 5 bolinhas aqui em cima, que são as abas com as regras de restrição. A primeira aba a gente não tem nem que ficar muito preocupado, tá? O que vai importar pra gente, o mais importante, é a terceira aba, que é esse globo aqui com uma setinha. Por quê? O que está falando nessa terceira aba? Quais são as regras para entrar neste país fora de um Estado membro da União Europeia ou de um país associado a Schengen? O que isso significa? É justamente o caso nosso, que estamos viajando do Brasil, que é um país que não pertence à União Europeia nem ao espaço Schengen, e estamos viajando para a Espanha, que pertence à União Europeia e ao espaço Schengen. Para quem não entende muito, a União Europeia é o bloco econômico lá que alguns países aderiram, e o espaço Schengen são países que assinaram o acordo de livre circulação entre pessoas. Então, quando você entra num país do espaço Schengen, você vai passar pela imigração daquele país na primeira porta de entrada. Então, por exemplo, você vai para Portugal, mas você vai fazer sua conexão na Espanha. Como a Espanha vai ser sua primeira porta de entrada, você vai fazer a imigração nesse país. Quando você entra no espaço Schengen, os demais países que você percorrer, você não vai passar pelo processo de imigração novamente. Então, só para ficar claro esses conceitos, mas eu tenho um vídeo detalhado em que eu falo sobre isso. Eu vou deixar ele aqui em cima no card também, na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar nesse assunto.
Mas vamos voltar lá para as regras e entender quais são as exigências e as restrições de viagens para quem está viajando do Brasil para a Espanha. Ó, aí ele vai falar quais são os documentos de viagem obrigatórios. Aí eles falam que os viajantes por via aérea ou marítima devem preencher o formulário de controle de saída antes da partida. Já vamos entrar nele. Os viajantes devem indicar o código QR, né, o QR Code, quando embarcam e chegam à Espanha. Lembre-se que esse deve ser preenchido um formulário separado para cada viagem e para cada pessoa. Importante. Então, muita gente pergunta, estou viajando com minha esposa ou com meu marido, preciso um formulário para cada um ou um único para os dois? E aí tá falando aí, é um para cada viagem e para cada pessoa. E aí como que funciona, né? Os viajantes por via aérea devem preencher e assinar o formulário eletronicamente nas 48 horas anteriores à partida do voo. Outra dúvida muito frequente, né? Bruno, que horas que eu preencho esse formulário? Às vezes a pessoa me pergunta um mês antes da viagem que ela tá fazendo o formulário lá e não tá conseguindo. Por quê, gente? Porque são 48 horas antes, porque esses formulários normalmente perguntam as condições de saúde sua nas últimas horas, te perguntam sobre o teste, caso você tenha feito, né, o teste negativo, informar o resultado e a procedência aí dos seus últimos dias. Eles querem saber justamente se você teve contato com alguma pessoa que teve Covid nas últimas horas, se você já teve a doença, o endereço que você vai ficar lá no país de destino, o seu telefone. E aí, essas informações do endereço, essas coisas, você vai colocar a da reserva do seu hotel. Então você está indo para a Espanha, fez a sua reserva de hotel, vai ficar lá em Madrid, por exemplo, 3 dias, vai colocar esse endereço, porque se eles precisarem entrar em contato com vocês, vai ter essa informação no formulário. É basicamente isso o formulário. Tá vendo que tem uma cor diferente? Está em azul? Se você clicar nessas partes que estão em azul, são links com informações adicionais. No caso aqui do website Spain Travel Health, ele vai te direcionar para o site em que você vai preencher esse formulário. E também ele fala que você pode baixar o aplicativo para Android ou iOS. Ou seja, a Espanha possui um aplicativo do formulário. São todos os países que possuem aplicativo? Não. Alguns vão ser um formulário que você vai preencher online, vai receber a confirmação por e-mail, ou se não, na hora de terminar o formulário, vai gerar um arquivo para você imprimir. Enfim, cada país tem um tipo de formulário diferente. Na hora que você selecionar o seu país, você vai encontrar essas informações do formulário, se você precisa preencher ele ou não. Então vamos continuar aqui no caso da Espanha. Abriu aqui o caso do formulário da Espanha, tá todo em inglês. Se estiver no navegador, ó, clica com o botão direito do mouse e coloca para traduzir para português, e aí fica mais fácil. E aí tem o formulário individual. Clica aqui, e aí você vai começar a preencher o formulário. São informações, gente, como eu falei, sobre o número do voo, a data de chegada, o seu e-mail, o seu endereço. Tem todas as instruções de preenchimento aqui no próprio formulário. Preenche ele nas 48 horas antes da sua viagem, vai gerar o seu QR Code e você vai estar apto para viajar para a Espanha. Voltando aqui no Reopen EU, vamos continuar a ver o que mais que precisa e o que ele informa nas regras. Todos os viajantes provenientes de países e zonas consideradas de risco devem possuir prova de vacinação, recuperação da Covid-19 ou resultado negativo dos testes. Então, gente, vamos interpretar o texto aqui. Ele te deu 3 possibilidades para você poder viajar para a Espanha. A primeira, uma prova de vacinação. O que significa isso? É o seu certificado de vacinação que você tomou as 2 doses da vacina, né? Completou o seu ciclo. Lembrando que na União Europeia as doses devem estar com 270 dias de validade, tá? Então a data da sua segunda dose tem uma validade de 9 meses. Já passou 9 meses que você tomou sua segunda dose, você precisa da dose de reforço, tá? E aí a validade da sua terceira dose vai ter mais 9 meses. Então, primeiro ponto, provou que você está vacinado? Beleza, já pode entrar na Espanha, preencher o formulário, está resolvido o seu caso. Bruno, não sou vacinado, como que eu faço para entrar na Espanha? Ele te dá uma alternativa, que é a prova de recuperação da Covid. Como que funciona essa prova de recuperação? Você que já teve a doença, você tem que pegar o seu teste PCR positivo, lá vai ter a data que você fez o teste. Qual que é a validade do seu teste positivo para comprovar a sua recuperação? São 6 meses da data que você testou positivo. Então, passou 6 meses, já não está válido mais, aí você tem que estar ou
com a sua vacina, com o seu certificado de vacina, ou a terceira opção que ele te dá, que é através de um teste negativo. Então você vai fazer o seu PCR ou o seu antígeno antes da viagem para você poder comprovar que você não está com a doença e aí está apto para viajar. Bora lá continuar nas regras. Aqui ele continua falando, né, que os pormenores estão nas seções abaixo, ou seja, tem todos os detalhes abaixo, e a lista de países de alto risco é atualizada de 7 em 7 dias, o que eu falo sempre. Tem que estar sempre se mantendo atualizado, consultando o aplicativo, porque muda muito rápido. E aí aqui, se você clicar nesse link, vai ter a lista desses países de alto risco. Como eu sempre falo, as opções em azul são links com informações adicionais. Vamos continuar aqui nos documentos aceitos. Como eu disse, a prova de vacinação, igual eu estava explicando, a validade dela, né, são 14 dias após a vacinação completa. As vacinas aceitas pela Espanha são as da EMA. Se você clicar aqui, você vai consultar quais são as vacinas, ou as vacinas aceitas pela OMS, que clicando aqui você também consegue verificar quais são elas. Mas resumindo aí, as vacinas da EMA, que é a Agência de Medicamentos da União Europeia, classificou lá entre as principais que a gente usa daqui do Brasil, é a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen. Na OMS inclui a Coronavac, então se você está vacinado com Coronavac e quer ir para a Espanha, beleza, pode ir sem problemas, porque está indicando lá no aplicativo. O resultado negativo, né, caso você não tenha feito sua vacinação, você tem que se atentar ao teste negativo, ele tem validade de 72 horas por caso do PCR e 48 horas no caso do antígeno. E a prova de recuperação, como eu estava falando, você vai pegar aí a partir de 11 dias do seu teste PCR e ele tem validade de 180 dias após a coleta lá da sua amostra. E aí ele vai além, né? Se você vai para as Ilhas Canárias, que pertencem ao território da Espanha, tem esse link aqui com as informações das Canárias, mas que eu não vou entrar no detalhe. Quer saber mais? Aí, gente, tem vários outros links em que você pode se aprofundar. Qual que eu gosto de pegar? Esse daqui, ó, Ministério da Saúde Espanhol. Aqui é o site oficial do governo, em que você também vai ter essas informações atualizadas. Você também pode encontrar as informações mais recentes no site da IATA, que eu também já falei muito aqui no canal. O legal da IATA é que você não fica só restrito à Europa, você pode consultar as regras para o mundo inteiro. Então aqui, ó, quer ir para os Estados Unidos? Clica aqui, vão ter todas essas regras dos Estados Unidos, como qualquer outro país aí, só clicar, inclusive do Brasil, ó. Você consulta essas exigências. Então a gente viu quais são as regras para viajar do Brasil para a Espanha, né, um país da Europa, de fora do espaço Schengen para dentro do espaço Schengen. Agora, a gente está lá na Europa, e aí eu estou indo para a Espanha, eu estou, sei lá, em Portugal e quero ir para a Espanha. Quais são as regras para viajar lá dentro da União Europeia para a Espanha? Para consultar quais são as exigências que a Espanha faz para você que está vindo de um país dentro da União Europeia ou do espaço Schengen, você vai na segunda bolinha, que é essa que tem uma mala com as estrelinhas em volta. E aí eles vão te dar a data da última atualização, que foi no dia 27 de janeiro de 2022. E aí logo vem as regras, né? Quais são as regras para entrar neste país, né? No caso, a Espanha, a partir de um membro da União Europeia ou de um país associado à Schengen. Ele vai falar a mesma coisa, né? Que precisa de um formulário de controle de saúde. É o Spain Travel Health, aquele que eu acabei de falar. Então, tá lá em Portugal, vai para a Espanha? Vai preencher o formulário lá da mesma forma. Né? Como eu disse, cada viagem tem que preencher um formulário novo e um formulário para cada pessoa. E aí segue a mesma regra. Para viajar para a Espanha, você precisa ou a prova de vacinação, ou de recuperação da Covid, ou um resultado negativo do seu teste. E aí os pormenores estão listados abaixo, e aí ele fala que crianças menores de 12 anos estão isentas de apresentar esses certificados. Então as regras para viajar para a Espanha, para você que está dentro lá da União Europeia, são as mesmas para quem vem do Brasil. Você tem que estar com o formulário de saúde e comprovar ou a sua vacinação, ou a sua recuperação, ou ter um teste negativo. No dia 1º de fevereiro de 2022, eles colocaram o fim das restrições de viagem para quem está lá dentro da União Europeia. O que isso significa? Se você tem um Green Pass ou um passe sanitário, você consegue viajar dentro da Europa, para qualquer país da União Europeia. O que é esse Green Pass, esse passe sanitário? É justamente essa comprovação de que você está recuperado, ou está vacinado, ou está com o seu certificado de vacinação. Acontece que o certificado do Brasil, que a gente tem do Conect SUS,
O QR Code que tem nele não é lido nesses aplicativos de passe sanitário de Green Pass lá da Europa. Você precisa ter o certificado de vacinação europeu, para quem se vacinou lá dentro da Europa. Ou se não, fazer a validação das suas vacinas do Brasil na Europa. Como você faz isso? Atualmente, só quem está lá na França, né, consegue fazer essa validação indo numa farmácia credenciada, leva o seu certificado do Brasil, eles validam lá, você vai gerar um certificado europeu e com esse QR Code você consegue gerar o seu passe sanitário e aí você tem essas provas aí que a Espanha está exigindo, por exemplo, que é a recuperação, a vacinação ou o teste negativo. Você também consegue gerar o seu Green Pass através de um teste PCR. Você está lá na Europa, vai fazer seu teste PCR ou seu teste antígeno, vai gerar um QR Code e esse QR Code vai ser lido pelos aplicativos de Green Pass e passe sanitário, e aí você vai poder fazer suas viagens internas. E no último caso, que você se recuperou da Covid, tem um QR Code aí lá da Europa que você foi recuperado da doença, você também consegue ler nesses aplicativos de Green Pass. Se você quiser saber no detalhe como que é o fim das restrições de viagem lá na Europa, tem um vídeo também no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo e também aqui em cima no card. Vamos agora entender as regras de conexão. Você está indo para a Europa e a sua conexão vai ser na Espanha, ou seja, você vai para a França ou para Portugal e tem uma conexão em Madrid, em Barcelona. Eu preciso o que para fazer essa conexão para ficar na área de trânsito lá da Espanha? Tem uma área no aplicativo que fala justamente sobre isso. Vamos consultar. A última aba do aplicativo, que é essa bolinha com uma tracinha apontando para a direita, é justamente sobre as conexões. Vamos consultar aqui quais são essas regras lá na Espanha. Mais uma vez, vai ter a data da última atualização. E aí ele pergunta, posso atravessar ou fazer escala no país? E aí tem as regras. Todos os viajantes que chegam na Espanha por via aérea ou marítima, incluindo crianças de qualquer idade, passageiros em trânsito em outros países e residentes na Espanha que regressem a casa, né, que regressam à Espanha, devem preencher o formulário de saúde antes da partida. Os viajantes devem indicar o QR Code embarcando ao chegarem à Espanha. Lembre-se que o formulário tem que ser preenchido para cada viagem e para cada pessoa. A mesma coisa que a gente já viu anteriormente. O preenchimento tem que ser feito 48 horas antes da partida do voo, através do Spain Travel Health e o link lá que eu acabei de mostrar. Aí ele fala que os viajantes por mais devem preencher o formulário através do site puertos.es, ou seja, não é o Spain Travel Health, é o puertos.es, e quem viaja por terra não é necessário o formulário. Muito comum essa pergunta, Bruno, estou viajando de carro da França para a Espanha, preciso preencher o formulário? Tá falando aqui, gente, por terra não é necessário o formulário. E aí vamos para a conexão. Os passageiros que chegam à Espanha em trânsito é a mesma coisa que conexão, tá, gente? Para outro país que não saiam da zona internacional, não serão obrigados a apresentar um teste de vacinação, diagnóstico ou teste de recuperação da Covid-19. Se o trânsito implicar a passagem pelos centros de controles fronteiriços e, por conseguinte, a entrada no território espanhol, os passageiros devem apresentar o QR Transit, que é o formulário aqui, tá, gente? O QR Code, o cartão de embarque ou o bilhete para o voo seguinte ou subsequente da ligação. Ligação é conexão, tá, gente? Como tá traduzido para o português de Portugal, alguns termos a gente tem que ficar atento. Ligação é a conexão, tá? A fim de demonstrar que o destino final é internacional. Neste caso, o trânsito deve durar menos de 24 horas e os viajantes não podem sair das instalações do aeroporto. Vamos traduzir o que acabou de ser dito ali. Estou indo fazer minha conexão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher o Spain Travel Health, o formulário que eu acabei de falar nos dois casos anteriores. Então, você vai preencher o formulário provavelmente do país final que você está fazendo. Então, vamos dar o exemplo lá de Portugal, né? Estou indo para o destino final de Portugal. Eu vou preencher o formulário de Portugal e o formulário da Espanha. Por quê? Porque lá na hora que eu passar na imigração da Espanha, eu vou apresentar que eu tenho o formulário de Portugal, que aquele é meu destino final e por isso eu estou fazendo a conexão. E aí você não vai precisar, se for um trânsito, né, uma conexão de até 24 horas e você não sair do aeroporto, de que você não vai precisar apresentar o certificado de Covid, nem a prova de recuperação, nem o teste negativo. E aí você vai provar que você vai para Portugal, que vai ser seu destino final.
Aí, gente, vai ter as regras de Portugal, que é o seu destino final. E aí você vai ter que constar aqui no aplicativo quais são essas regras. Aí você vai ver que lá em Portugal precisa de fazer o teste negativo, por exemplo. Então, de qualquer forma, você vai ter que fazer esse teste, ainda que a Espanha não exija. Deu para entender que você tem que consultar as regras de cada país que você estiver passando? Outra pergunta comum é quando a pessoa tem uma conexão muito longa. Ah, vou ficar, sei lá, 15 horas em conexão na Espanha, em Madrid, por exemplo, e aí eu quero sair do aeroporto para conhecer o centro de Madrid e depois voltar. Eu posso fazer isso? Sim, você pode. Só que aí você não vai entrar nas regras de trânsito lá do país. Você vai entrar nas regras de entrada. Porque você entrou de fato na Espanha e aí sim você vai ter que apresentar o seu certificado, ou o seu teste negativo, ou a sua prova de recuperação. Quando você voltar para o aeroporto, você vai ter que passar de novo pelo controle sanitário lá na área de inspeção, de raio-x, e reembarcar para o seu destino final. E aí você vai ter que, então, tá cumprindo as exigências dos dois países que você está viajando, tanto da conexão quanto o do destino final. Outra pergunta muito comum: Bruno, tô indo para a Inglaterra e não tô encontrando Inglaterra lá no Reopen EU. O que está acontecendo? Gente, a Inglaterra, o Reino Unido, não faz parte da União Europeia. E o aplicativo Reopen EU são para os países da União Europeia. Então você não vai encontrar mesmo lá. Aí você vai ter o site específico lá do governo do Reino Unido, em que tem todas essas regras e descrição. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o site do Reino Unido, e lá você vai consultar todas as regras. Também precisa de formulário, tem que fazer um teste lá na chegada, tem tudo explicadinho no Reino Unido. É só ler o site, tem todas essas etapas também. Portanto, é essas 3 abas que você tem que ficar atento lá no aplicativo Reopen EU. Eu dei o exemplo da Espanha, agora você vai pegar o país que você está viajando, as conexões que você vai fazer e consultar isso para cada país que você vai passar e sempre se manter atualizado. Não se esqueça também que para entrar para a Europa você precisa do seguro de viagem, ele é obrigatório. Tem vídeos no canal também falando como contratar o seu seguro mais barato. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo em que eu falo como contratar, e também o link que você quiser ir fazer a contratação direta com desconto aí. É baratinho, né? Tem que ter a cobertura mínima de 30 mil euros de despesas médicas hospitalares ou 35 mil dólares, que é o equivalente. Dá uma olhada lá no link na descrição para você não ter problemas na imigração e também viajar com segurança caso alguma coisa ocorra. Outro caso comum que tem ocorrido é a pessoa tá indo para a Europa e ela testa positivo para Covid na hora de retornar. E aí ela fica impedida de embarcar, obviamente tem que fazer uma quarentena lá no país em que ela tá, que ela testou positivo. E aí eu tenho um vídeo também que eu falo mais detalhes sobre isso, como proceder com relação à remarcação de passagem, a questão de ficar lá no hotel, na quarentena. Dá uma olhada, esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. E para você que quer viajar conectado, que é um chip internacional, na descrição do vídeo eu também deixei um link com o chip que eu utilizo nas minhas viagens. Tem um cupom de desconto aqui do canal, vai com o Bruno, você vai ter um descontinho lá legal para você receber seu chip na sua casa aqui no Brasil. Tá no avião lá, chegando na Europa, pega o celular, troca o chip, já chega no aeroporto conectado, vai ter seus formulários lá para você conectar tudo, os aplicativos, sair do aeroporto tranquilo, pedir seu aplicativo, seu Uber ou de metrô, tá tudo certinho, vai conectado, não tem perrengue. O link com desconto tá aqui na descrição do vídeo também. E se as informações do vídeo de hoje foram úteis para você, eu te peço para deixar aquele like, te convido a se inscrever aqui no canal que tem bastante conteúdo de viagem. A gente se vê no próximo vídeo e tenha uma excelente viagem para a Europa.